Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue inundando os nossos corações. Eu quero começar hoje uma série de breves reflexões acerca de a ação de Deus em circunstâncias desafiadoras. Eu queria destacar dois textos em especiais que mostram como a igreja reagiu em um tempo diferente, baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, que diz: diariamente eles perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. O texto também de Atos 5:42 vai dizer: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar Jesus, o Cristo. Meus irmãos, quando a igreja começou a se reunir no templo e de casa em casa, esse de casa em casa foi uma consequência da perseguição que estava acontecendo na vida da igreja. Ou seja, a igreja experimentou tempos diferentes que ela teve que se adaptar e ver o agir de Deus na sua vida. Eu quero destacar 4 lições para a gente refletir hoje acerca disso. Primeiro, acima de tudo, nós precisamos acreditar que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Quando a gente olha para o final da história relatada em Atos dos Apóstolos, a gente vê que a igreja, por estar nas casas, ela se expandiu para outras cidades, alcançando lugares inesperados. Tudo isso, Deus continua no controle. Há um texto bíblico também de Tiago capítulo 5, 11b, que vai dizer o seguinte, na parte B do versículo: vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Ou seja, Deus faz com que todas as coisas acabem bem. Então, em meio a essas circunstâncias, nós, discípulos do Senhor, precisamos ainda manter a paz, na certeza de que Deus está no trono. Tudo está sob controle. Mas também eu quero trazer uma segunda lição para a gente refletir nesse momento. É que o Espírito Santo sempre transforma tragédias em oportunidades para o avanço do reino de Deus. Como eu disse, a igreja, por conta da perseguição, estava agora se reunindo nas casas também. Logo, o Espírito Santo trouxe essa grande oportunidade, essa grande situação de perseguição e transformou em uma oportunidade. Eu tenho certeza que esse tempo em que nós estaremos agora nos reunindo nos cultos domésticos é um momento extraordinário e o Espírito Santo de Deus agirá de forma extraordinária. Famílias orando. A nossa igreja, por exemplo, no domingo terá 36 cultos diferentes acontecendo, cada um na sua casa. Extraordinário. Mas, meus irmãos, eu quero também destacar uma outra lição. A igreja, ela sempre deve reafirmar a sua postura em relação às promessas bíblicas. Quando a gente olha tudo o que aconteceu na igreja primitiva, bem como olhamos para outras circunstâncias, José, ele foi preso, passou por circunstâncias difíceis, mas ele se tornou um dos líderes do Egito para um tempo difícil. Deus estava preparando ele. Deus levou ele a ser o segundo mandatário no Egito em um tempo de fome, em um tempo de escassez. Esther também passou por circunstâncias difíceis, levou o povo a jejuar e ela foi extraordinariamente usada. Estevão, ele foi instrumento de Deus, porque em meio à perseguição e ao apedrejamento, Deus transformou toda essa oportunidade em uma oportunidade de crescimento da igreja. Agora está no nosso tempo, o nosso momento. E por que eu estou dizendo que nós devemos reafirmar nossa postura bíblica em relação à promessa? É que, como eu já disse em outro momento, Lucas 21, versículo 11, vai dizer sobre os últimos dias. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo do céu. Ou seja, para a igreja, nós precisamos reafirmar que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela tem promessas e cumpre. Ou seja, a gente sabe que tudo o que está acontecendo já estava previsto
pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos reafirmar. E assim como está acontecendo boa parte do que já está previsto na Bíblia, devemos reafirmar que um dia Jesus vai voltar. Jesus vai voltar porque está prometido e nós devemos estar vigilantes. A quarta questão que eu gostaria que a gente refletisse é o seguinte: a igreja deve aproveitar esse momento para usar como oportunidade de testemunho. Logo, se a Bíblia já diz que todas essas coisas vão acontecer, se alguém estiver preocupado perto de você, você pode dizer: olha, eu não estou preocupado. Eu posso estar precavido sim, mas preocupado não, porque a Bíblia já mostrava que tudo isso ia acontecer. Meus irmãos, Deus é soberano. Meus irmãos, o Espírito Santo sempre transforma tragédias em oportunidade de expansão do reino. Meus irmãos, devemos reafirmar a nossa fé nas promessas da palavra. E, meus irmãos, devemos aproveitar esse tempo como oportunidade de testemunho. Que Deus nos abençoe e a gente vai caminhar conhecendo um pouco mais acerca de como Deus transforma circunstâncias desafiadoras em oportunidades da manifestação do seu poder.